E essa é a bolsa Alice, meu novo lançamento aqui do canal. Ela é um modelo de bolsa de praia, super prática, espaçosa, cabe bastante coisa. Também pode ser usada no dia a dia. Ela é muito fácil de fazer, eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula. Então sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece. E na videoaula de hoje eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês de como fazer a bolsa Alice. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, compartilha também esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu canal. Se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então, vamos começar nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Alice, eu vou utilizar 580 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros na cor marfim, agulha 4,5, tesoura, isqueiro, fita métrica. Não vou usar botão nessa bolsa, mas caso você queira, você pode acrescentar um botão também nessa lista. Para dar início à nossa peça, eu começo fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 50 correntes. Pronto, terminada as 50 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 36 centímetros e meio. Agora, a gente vai trabalhar, ó, na parte de trás dessa corrente, essa parte da frente, a gente vira, trabalha nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. A gente pula a primeira alcinha, vai na segunda, e eu vou fazer um total de 49 pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas da corrente. Terminei os 49 pontos. Então, chegando no final dessa primeira carreira de pontos baixos, faz uma corrente, a gente vira a peça e a gente vai continuar trabalhando em pontos baixos. Essa é a segunda carreira que eu tô começando agora, também um total de 49 pontos de base. E eu vou fazer um total de 20 carreiras. Essa é a segunda, eu vou fazer um total de 20 carreiras. Sempre que chegar no final da carreira, a gente faz uma corrente vira-peça e continua fazendo pontos baixos. E o total de pontos baixos são 49 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Pronto, finalizei as 20 carreiras em pontos baixos. Agora eu vou tirar a medida novamente dessa peça. Então, essa peça vai ficar com 39 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. E agora a gente vai dar início ao nosso padrão de ponto rede, que é o modelo dessa bolsa. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça. E nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto, ó. Então, pega uma laçada na agulha, vai nesse primeiro ponto, faz um ponto alto. E depois sobe duas correntes. Sempre nesse começo de carreira, a gente vai fazer esse modelo de ponto. Um ponto alto e sobe duas correntes. A gente pula o ponto de base, vai no ponto seguinte e faz outro ponto alto. Feito esse ponto alto, faz uma corrente, pega uma laçada na agulha, pula o ponto de base, vai no próximo e faz outro ponto alto. Esse é o padrão dessa peça a partir de agora. É só ponto alto, corrente, pula um ponto de base e vai no ponto seguinte. Apenas no início da carreira é que a gente trabalha o ponto alto e duas correntes. Mas na sequência a gente continua fazendo um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base, até chegar no final da carreira. E chegamos no final dessa primeira carreira do ponto rede. Então, a gente finaliza a carreira com um ponto alto, faz uma corrente nesse final,
e eu fiz um total de 25 pontos altos. Então, chegando nesse final, a gente já fez a corrente, vira a peça, vai nesse primeiro ponto, onde a gente fez o ponto alto na carreira anterior, e a gente vai fazer outro ponto alto. Então, faz esse primeiro ponto alto e sobe mais duas correntes, da mesma forma que eu falei anteriormente. Sempre no começo, no primeiro ponto, a gente faz esse ponto alto e duas correntes. Então, pega uma laçada na agulha, a gente pula um ponto de base, vai no ponto seguinte, que é justamente o ponto alto da carreira anterior, e a gente vai fazer outro ponto alto. Depois, faz uma corrente, pega uma laçada na agulha, ó, vai no ponto seguinte, onde está o ponto alto da carreira anterior, e faz outro ponto alto. Então, essa é a sequência a partir de agora. É a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior. A diferença é que agora a gente está trabalhando em cima de cada um dos pontos altos que nós fizemos na carreira anterior. Então, vai seguindo essa sequência até chegar no final da carreira. Chegamos no final da segunda carreira do ponto rede. Então, nesse final, a gente vai trabalhar na segunda corrente, ó, nessa segunda corrente de base. Então, a gente passa a agulha nessa última corrente e faz o último ponto alto. Essa corrente de base é aquelas duas correntinhas que a gente fez no início da carreira. A gente começou a carreira com um ponto alto e subiu duas correntes. Chegando nesse final, a gente faz uma corrente. Como eu falei, essa é a segunda carreira. A gente vira a peça, pega uma laçada na agulha, vai no primeiro ponto de base e faz um ponto alto. Terminado esse ponto alto, a gente vai subir duas correntes, como eu falei anteriormente. Sempre nesse começo, a gente faz um ponto alto e duas correntes. A gente pega uma laçada na agulha, pula um ponto de base, vai no próximo ponto e faz outro ponto alto. E agora a gente continua a sequência, uma corrente, um ponto alto, sempre trabalhando no ponto da carreira anterior, no ponto alto da carreira anterior. Quando a gente fez um ponto alto, a gente faz outro ponto alto. Essa é a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 12 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Sempre no início, um ponto alto, duas correntes. Depois, a gente segue o padrão normal, que é ponto alto, corrente, ponto alto, corrente. Então, até completar as 12 carreiras. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente finalizar. Pronto, finalizei as 12 carreiras. Agora, eu vou tirar a medida. Então, o corpo da nossa bolsa vai ficar com 31,5 centímetros de altura. E essa parte que a gente trabalhou as 12 carreiras vai ficar com 17 centímetros. Agora a gente vai trabalhar na parte da alça da nossa bolsa. Então, a gente vai trabalhar com 8 pontos altos nesse lado, depois a gente trabalha no outro lado. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente. Dá início fazendo o primeiro ponto alto, depois sobe duas correntes. E na sequência a gente vai trabalhando seguindo o padrão, fazendo um total de 8 pontos altos nesse início. Pronto, ó, finalizei essa primeira parte. Essa aqui vai ser a parte da alça, então fiz 8 pontos altos, ó. E aí a gente vai fazer mais duas carreiras
seguindo esse mesmo padrão de 8 pontos altos. Depois a gente vai começar os pontos de diminuição. Então, as 3 primeiras carreiras, a gente trabalha fazendo 8 pontos altos. Então, essa é a segunda carreira que eu estou iniciando agora. Começo fazendo um ponto alto, subo 2 correntes. Na sequência, eu repito o padrão. Ponto alto, uma corrente. Ponto alto, uma corrente, até o final da carreira, por 3 carreiras, antes da gente começar a fazer os pontos de diminuição. Pronto, finalizei a terceira carreira, ó. Foram 3 carreiras trabalhando com 8 pontos altos. Agora a gente vai começar a quarta carreira. Nessa quarta carreira, no final, a gente vai fazer uma diminuição. Então, começa a carreira fazendo um ponto alto, depois sobe mais 2 correntes e a gente continua seguindo o padrão, até chegar no 7º ponto alto. No último ponto alto, que é o 8º, a gente não vai trabalhar com ele. Então, a gente faz 7 pontos altos. E pronto, chegamos no nosso 7º ponto alto. Esse é o 7º e último ponto dessa carreira. Então, a gente finaliza ele. A gente vai na segunda correntinha de base, ó, nessa última corrente e faz um ponto baixo. Finaliza a carreira fazendo uma corrente. E agora a gente vira a peça. Então, nessa carreira, eu fiz um total de 7 pontos altos. Chegando nesse final, a gente vira a peça para a gente começar a quinta carreira. E nessa quinta carreira, a gente passa a agulha pelo meio do ponto de base, ó, esse primeiro ponto, e faz um ponto baixíssimo. Na sequência, a gente faz um ponto alto, ó, no ponto seguinte. Então, faz esse ponto alto e faz uma corrente. Então, a gente começou com ponto baixíssimo, ponto alto, uma corrente e a gente segue o padrão até o final da carreira. Chegando no final da quinta carreira, faz uma corrente, vira a peça e agora a gente começa a sexta carreira, da mesma forma. Um ponto alto, sobe 2 correntes. Na sequência, a gente continua seguindo o padrão de ponto alto e corrente. E nessa sexta carreira, a gente trabalha apenas com 6 pontos altos. No último ponto, a gente vai fazer um ponto de diminuição. Chegando no final da sexta carreira, finalizei os 6 pontos altos. Vou no último ponto de base e faço um ponto baixo. Nesse final, faço uma corrente, viro a peça e a gente vai dar início à sétima carreira. Nessa sétima carreira, começo fazendo um ponto baixíssimo, passando a agulha pelo meio do ponto de base. No ponto seguinte, eu já faço um ponto alto.
Feito esse ponto alto, eu subo 2 correntes. E aí, vou no ponto seguinte e dou continuidade seguindo o mesmo padrão de antes, até chegar no final da carreira. Pronto, agora vamos dar início à 8ª carreira. Então, vira a peça, começo fazendo um ponto alto nesse primeiro ponto, depois eu subo 2 correntes, dou sequência ao padrão de ponto alto e corrente, e nessa carreira eu vou trabalhar apenas 5 pontos altos. No último ponto, a gente vai fazer uma diminuição. Pronto, cheguei nesse final da 8ª carreira. Eu fiz 5 pontos altos. Chegando nesse final, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Então, a gente trabalha nesses pontos de base, ó. Faço o primeiro ou segundo ponto baixíssimo. E nesse final, nesse último ponto de base, eu faço um ponto baixo, que é pra gente igualar essa lateral, para ela ficar meio curvadinha nessa lateral. Então, aí a gente faz uma corrente, vira a peça, pula um ponto de base, vai no próximo ponto e faz um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente já faz o ponto alto. Feito esse ponto alto, a gente sobe 2 correntes e continua seguindo o mesmo padrão de ponto rede que a gente estava trabalhando até o final da carreira. E agora vamos dar início à 10ª carreira. A partir de agora a gente não vai mais fazer diminuições, então a gente começa a carreira fazendo um ponto alto, sobe 2 correntes e segue o padrão até o final da carreira. Então, da 10ª carreira até a 15ª carreira, a gente segue o mesmo padrão, não vai mais fazer nenhuma diminuição no final. A gente trabalha com esses 5 pontos altos em cada uma das carreiras, até chegar à 15ª carreira. E pronto, finalizadas as 15 carreiras da nossa alça, ó. Então, finalizei aqui, eu vou cortar o fio para fazer o acabamento. Então, puxa essa última laçada, corta o fio, pega a ponta desse fio e passa por dentro dessa última laçada, puxa, depois a gente faz o acabamento. Agora, a gente vai trabalhar no outro lado da alça, ó. Então, a gente pega o restante do fio, vai lá na outra ponta, passa a agulha nessa primeira corrente do ponto de base, faz esse primeiro ponto baixo. Nesse mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, pega uma laçada na agulha e faz esse primeiro ponto alto. Feito esse ponto alto, a gente sobe 2 correntes. O padrão é o mesmo que a gente estava trabalhando antes. E aí, pega uma laçada na agulha, vai no ponto seguinte, faz outro ponto alto. Faz uma corrente e outro ponto alto.
Nesse início, a gente trabalha fazendo 8 pontos altos, da mesma forma que a gente fez do outro lado da alça. Terminada essa primeira carreira da alça, agora a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez do outro lado. É o mesmo padrão de alça, então a gente vai repetir o mesmo passo a passo que a gente fez na alça anterior, lembrando que os pontos de diminuição são nas pontas, tá? Não são na parte interna da alça, são nas pontas. Então volta o vídeo, assiste novamente e repete a mesma quantidade de pontos desse outro lado. O padrão é o mesmo. Depois pega a ponta lá do fio inicial e aproveita para fazer o acabamento. A gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois corta e queima a ponta. E pronto, finalizada a segunda alça. Agora a gente vai fazer a costura dessa alça, a gente vai fazer a junção, mas antes disso eu vou tirar a medida. Então, ela vai ficar com 25 centímetros de comprimento. Então, a gente pega a última laçada final, onde a gente finalizou a segunda alça, e a gente vai usar o próprio fio para fazer a costura. Então, a gente pega essa última laçada, pega a agulha, passa a agulha na primeira alça, ó, e puxa a laçada final da alça seguinte. E aí, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. A gente vai casando esses pontos, passando a agulha de um lado para o outro, e vai fazer uma carreira só em pontos baixos. Chegando nesse final, ó, a gente fez essa costura em pontos baixos, corta o fio, pega a ponta do fio, passa por dentro da última laçada, depois a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos, corta e queima. E a costura da alça vai ficar pela parte de dentro, tá? Então, ó, ela vai ficar assim. Com a alça finalizada, agora a gente vai trabalhar no fundo da nossa bolsa. Então, aí pega o restante do fio, a gente vai pular 5 pontos em cada uma das laterais, ó, coloquei esse marcador para a gente separar, e a gente vai trabalhar apenas nesse meio, de um marcador a outro, pulando 5 pontos em cada uma das laterais. E agora a gente vai fazer pontos baixos, então a gente pulou os 5 pontos iniciais, vai no sexto ponto e começa fazendo um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou subir uma corrente, apenas nesse ponto, tá? Nos pontos seguintes, a gente não sobe corrente. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos até o final do marcador. São 39 pontos baixos entre esse marcador e o outro. Finalizei os 39 pontos baixos e sobrou 5 pontos também no final. Então, nesse final, eu faço uma corrente, viro a peça e eu continuo fazendo pontos baixos. Essa é a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 5 carreiras. Cada uma das carreiras eu trabalho 39 pontos baixos. E pronto, finalizamos a parte do fundo.
A gente vai dobrar ele dessa forma para fazer a costura depois. Então, aí a gente corta esse fio, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada, puxa, depois a gente vai escondendo o fio por dentro desses pontos, depois corta e queima a ponta. E vai estar pronta a primeira parte da nossa bolsa. Então, você vai repetir o mesmo processo para fazer a segunda parte da bolsa. A gente precisa de 2 partes e agora a gente vai fazer a costura para fazer a junção dessas 2 partes. O passo a passo é o mesmo passo a passo, você volta o vídeo, assiste tudo novamente e faz a segunda parte da bolsa. Quando terminar, a gente faz a costura das laterais. A costura ela vai ser feita pelo lado do avesso, ó. Então, a gente vira a costura das alças para a parte de fora, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Eu vou começar a costura pela parte do fundo, depois eu costuro as laterais. Então, eu peguei 2 marcadores e coloquei em cada uma das pontas, ó, para fazer a junção desse fundo. Depois a gente vai começar a fazer a costura. A costura do fundo também eu vou fazer com pontos baixos, da mesma forma que eu fiz na parte da alça. Então, a gente vai fazer uma costura aí, ó, nessa base, só em pontos baixos. A gente vai casar um ponto com o outro, tem a mesma quantidade de pontos em cada um dos lados, então a gente vai casar. Então, passa a agulha, eu vou passar a agulha pelo meio do ponto, ó, pegando apenas a alcinha da parte interna, de um lado e de outro, e vou fazer pontos baixos. Então, pego o restante do fio e vai fazendo aí essa costura em pontos baixos. E pronto, finalizei essa costura em pontos baixos. Quando chegar no final, a gente vai cortar a ponta desse fio para poder fazer o acabamento. Então, corta a ponta desse fio, passa a ponta por dentro da última laçada e puxa. Depois, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, corta a ponta e queima. Então, agora a gente vai fazer a costura da lateral. Então, a gente vai se guiar, ó, pela primeira carreira da alça, bem rente ali a lateral. A gente passa a agulha de um lado para o outro, pega o restante do fio e a gente também vai fazer uma costura em pontos baixos. A gente vai casando os pontos nessas laterais também. Então, a gente vai ali bem no início, onde a gente fez a subida da alça, e começa a fazer o primeiro ponto. A gente faz o primeiro ponto baixo e a gente vai trabalhando também, casando esses pontos da lateral, dessa forma que eu tô mostrando para vocês.
E continua fazendo essa costura da lateral, ó, até chegar ali na ponta. Então, é só pontos baixos. A gente vai casando um lado com o outro, tentando encaixar os pontos da mesma direção de um lado com o outro. Pronto, terminei a costura da lateral. Agora a gente vai fazer a última costura nesse fundo, ó, dessa forma. Então, a gente puxa a última laçada. Eu não quero cortar o fio, então eu vou fazer esse acabamento que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou puxar essa última laçada e vou passar toda a bolsa por dentro dessa última laçada. Eu quero levar a ponta desse fio para a lateral, para que eu possa começar a costura pela ponta, ó, dessa forma. Então, passo a agulha nessa ponta, já fazendo a junção, ó, passando a agulha de um lado para o outro, e aí eu puxo esse fio. Também vou fazer a costura em pontos baixos, então esse fio vai ficar escondido por baixo dos pontos, então faço esse primeiro ponto baixo e continuo fazendo pontos baixos para fazer essa costura. Então é só pontos baixos, ó, passando a agulha de um lado para o outro, fazendo essa junção. E pronto, finalizei a costura. Então agora a gente corta esse fio para fazer o acabamento. Passa a ponta desse fio por dentro dessa última laçada. E aí a gente vai escondendo esse fio por baixo dos pontos, igual a gente sempre faz. Depois corta e queima a ponta. E finalizamos a costura de um lado, ó, ela vai ficar dessa forma. Então, a gente repete esse mesmo processo do outro lado. Começa costurando a lateral e, por último, o fundo. Da mesma forma que a gente fez desse lado, com pontos baixos. Então, a gente faz a marcação ali no início da alça, igual a gente fez. Depois, a gente costura o fundo dessa forma. Pronto, ó, depois que finalizar todas as costuras, ela vai ficar dessa forma. A gente fez a costura pelo lado do avesso. Agora, a gente vai virar nossa bolsa para o lado direito. Então, toda essa costura vai ficar pela parte interna da peça. Então, a gente vira a nossa bolsa agora. E essa base do fundo em pontos baixos é o que vai deixar ela mais estruturada, tá? Que o corpo da bolsa é mais molinho mesmo, nesse ponto rede. Então, ela não tem estrutura, apenas esse fundo dá uma estrutura na peça. E aí, também não fica tudo à mostra também dentro da bolsa, por isso que eu fiz esse fundo mais compridinho em pontos baixos, para que não fique tudo que a gente está carregando dentro da bolsa à mostra. E aí, na parte da alça também, se você quiser, você pode costurar para deixar ela fechada nessa parte de cima, ó. Você pode fazer uma carreirinha de pontos baixos ou baixíssimos para deixar ela fechadinha. Eu preferi deixar ela assim, mais abertinha mesmo,
E sobre o botão, também fica a seu critério colocar ou não. Eu vou deixar ela sem botão por enquanto, porque eu quero colocar um botão de madeira e eu não tenho esse botão aqui. Então é isso, gente. Esse vai ser o resultado final da nossa bolsa Alice. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrita. Deixa seu like. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau!